Antes de orarmos juntos, eu quero te convidar a fazer algo muito importante. Vamos tirar um momento para ouvir a palavra de Deus, permitindo que ela entre fundo no nosso coração. Porque muitas vezes, antes mesmo de dobrarmos nossos joelhos, precisamos dobrar o coração diante da voz daquele que nunca deixou de falar conosco. Você já parou para pensar que Jesus não apenas nos chama para orar, mas também nos faz perguntas que transformam a nossa alma? No Evangelho de Mateus 16:15, Jesus perguntou aos discípulos: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Essa não foi uma simples pergunta direcionada apenas a Pedro ou aos discípulos daquela época. É uma pergunta que ecoa até hoje e vem direto ao seu coração agora. Quem é Jesus para você? Quem ele é nos seus dias bons e nos seus dias ruins? Quem ele é quando tudo dá certo e quando tudo parece desmoronar? Quem ele é para você nas decisões diárias, nas suas prioridades, nas escolhas silenciosas que ninguém vê? Essa pergunta nos faz olhar para dentro de nós, porque qualquer um pode dizer com a boca: Jesus é o meu Senhor. Mas será que a nossa vida confirma isso? Será que nossas escolhas, atitudes e reações diante das tempestades gritam essa verdade? Agora, imagine alguém chegando até você neste exato momento e perguntando: quem é Jesus para você? Será que você hesitaria ou saberia responder de coração aberto? E se essa pessoa perguntasse: o que o seu Deus já fez por você? Talvez você pensasse: por onde eu começo? Talvez as lágrimas falassem antes das palavras, porque só você sabe o quanto ele esteve presente nos momentos mais difíceis. Talvez as palavras não viessem facilmente, porque como explicar o que significa ser resgatado de si mesmo? Essa é a beleza dessa pergunta. Às vezes, a resposta não está apenas em palavras que dizemos, mas na vida que escolhemos viver. A sua história se torna a resposta. A sua caminhada se torna a pregação. A sua transformação se torna o testemunho vivo de quem Jesus é. Pense em Lázaro, o homem que esteve morto por 4 dias, fechado dentro de um túmulo. Já cheirava mal, já era dado como caso perdido. Se você perguntasse a ele quem é Jesus para você, ele não te daria uma resposta teológica complexa. Provavelmente, com um sorriso no rosto e os olhos brilhando, diria: Jesus é aquele que me chamou pelo nome quando eu ainda estava preso à morte. Eu não fui até ele, ele veio até mim. Eu estava envolto em faixas de morte e ele falou vida sobre mim. Eu devo tudo a ele. Ou então, pense na mulher do fluxo de sangue. 12 anos de sofrimento. 12 anos de rejeição, isolamento, vergonha e dor. Ela tentou de tudo, mas nada resolveu. Até que um dia, ela ouviu que Jesus estava passando. Ela não pediu atenção, não fez escândalo. Apenas estendeu a mão e tocou na orla do manto dele. E naquele instante, tudo mudou. Se você perguntasse para ela quem é Jesus para você, talvez a voz dela tremesse e com lágrimas nos olhos, ela responderia: ele é aquele que me enxergou quando eu me sentia invisível. Aquele que me curou quando eu me achava indigna. Aquele que me chamou de filha quando eu só conhecia a vergonha. Jesus não apenas me curou, ele me devolveu a identidade. E quantas vezes não somos exatamente como essa mulher, achando que somos invisíveis, que não temos valor, que não há solução, até que Jesus passa e tudo muda. Agora, quero te convidar a refletir. Será que você já teve esse encontro? Será que já viveu algo assim com Jesus? Ou será que hoje é o dia de deixar ele fazer isso na sua vida? Não precisa esperar um momento perfeito ou se sentir digno. Basta estender a mão e crer que ele está mais perto do que você imagina. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: eu creio, e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Vamos juntos declarar que Jesus é real e ele ainda transforma vidas. Vamos continuar essa jornada de fé. E agora, eu quero que você imagine outro personagem, Paulo. Paulo era aquele homem que respirava ameaças contra os cristãos. Ele carregava ódio no olhar, orgulho no coração e fúria nas palavras. Muitos o temiam, e com razão. Mas na estrada para Damasco, algo aconteceu. Ou melhor, alguém aconteceu. Jesus não apareceu para derrubá-lo em ira. Ele apareceu em graça. Se você perguntasse a Paulo quem é Jesus para você, talvez ele baixasse os olhos emocionado e dissesse:
Eu era cego em todos os sentidos. Jesus me parou no meio do caminho, me deu um novo nome, uma nova missão, um novo coração. Eu não sou mais quem eu era. Jesus é meu redentor. E Ruth, a moabita, a estrangeira, a viúva sem esperança. Se perguntássemos, quem é Jesus para você? Talvez ela dissesse, ele me acolheu, me deu uma nova família, um novo futuro, transformou minha dor em redenção. Ele me fez sentir parte de algo. Jesus é aquele que me deu pertencimento. E Jó, homem que perdeu tudo, filhos, bens, saúde, e mesmo assim não abandonou a fé. Se você perguntasse a ele, quem é Jesus para você? Ele talvez diria, ele é o Deus que não fala apenas nas bênçãos, mas também no silêncio. Não me abandonou quando perdi tudo, e no tempo certo me restaurou. Jesus é fiel até na fornalha. E aquele homem possuído por legiões de demônios, mencionado em Lucas 8, vivendo entre os túmulos, rejeitado pela sociedade, acorrentado pelo medo. Depois que Jesus o libertou, ele queria segui-lo, mas Jesus disse, volte para casa e conte o que Deus fez por você. Esse é o poder de uma história. Jesus sabia que o testemunho daquele homem alcançaria corações onde um sermão talvez nunca chegasse. E agora eu volto a te perguntar, quem é Jesus para você? Será que ele foi aquele que te encontrou na tua pior fase? Aquele que acalmou tua mente quando a ansiedade gritava? Aquele que te ensinou a perdoar quem destruiu tua confiança? Talvez ele seja aquele que ficou do teu lado em noites sem sono, em lágrimas silenciosas, em momentos de solidão e traição. Ou talvez ele seja aquele que não desistiu de você quando você mesmo quis desistir. Pare por um instante, respire, feche os olhos se precisar. Volte para aquele momento onde ele te alcançou, quando você soube que não estava mais sozinho. Quem é ele para você? O protetor invisível? A força para o próximo passo? A voz que sussurrou paz no meio do caos? Então declare, porque alguém precisa ouvir, alguém precisa saber que Jesus ainda age. E você não precisa ser um pregador para compartilhar Jesus. Você só precisa ser alguém que o encontrou de verdade. Não precisa saber a Bíblia de cor. Precisa apenas se lembrar do que ele fez em você. E se sua história não parece grandiosa ou cheia de milagres, lembre-se, Jesus disse que um grão de fé do tamanho de um grão de mostarda move montanhas. O que faz sua história ser poderosa não é o tamanho dela, mas a presença de Jesus nela. Então viva de forma que sua vida responda essa pergunta. Deixe sua vida dizer, Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda é fiel, Jesus ainda está perto e, principalmente, Jesus ainda não terminou a obra na sua vida. Ele ainda está escrevendo sua história. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém agora. E se você sente essa presença viva de Jesus, escreva aqui, Jesus é tudo para mim. Vamos juntos espalhar essa verdade. Agora, vamos olhar mais de perto para quem Jesus é, não só para os personagens da Bíblia, mas para você. Será que ele foi o único que permaneceu quando todos se afastaram? Aquele que não virou as costas quando você errou? O Deus que não desistiu quando você já tinha desistido de si mesmo? Será que ele foi quem segurou sua mão no momento em que o medo paralisou suas forças? Aquele que ficou do seu lado nas madrugadas solitárias, quando o choro parecia não ter fim. Às vezes, Jesus é aquele que nos protege até mesmo daquilo que nunca vamos saber. Quantas batalhas invisíveis ele já lutou por você? Quantos livramentos aconteceram sem que você percebesse? Quantos anjos foram enviados ao seu redor enquanto você achava que nada estava acontecendo? E quantas vezes ele te deu forças para dar só mais um passo quando você pensava que não conseguiria seguir em frente? Ele é o Deus que sussurra paz sobre o caos, que fala de esperança no meio da dor, que traz sentido onde só havia desespero. Então diga,
Declare quem Ele é para você, porque enquanto você fala, o mundo ouve. Enquanto você compartilha sua história, outras vidas são tocadas. Não é preciso ser um pregador ou um grande líder espiritual. Basta ser alguém que viveu um encontro verdadeiro com Jesus. Você não precisa de um microfone. Precisa apenas ter um coração agradecido e a coragem de testemunhar. Se a sua história parece simples, saiba, o céu celebra até pelas pequenas sementes de fé. Jesus não está procurando discursos perfeitos. Ele procura corações dispostos a dizer: eu sou prova viva do amor de Deus. Então, viva de tal maneira que sua vida responda a essa pergunta todos os dias. Que o mundo veja em você: Jesus ainda salva, Jesus ainda transforma, Jesus ainda sustenta, Ele ainda está agindo e ainda não terminou a obra em você. Hoje, deixe que a sua história fale alto. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: eu sou prova viva, e compartilhe com alguém. Talvez seja exatamente essa palavra que uma vida precisa hoje. Chegou a hora de falar sobre a oração, porque antes de orarmos, precisamos reconhecer quem é aquele para quem elevamos a nossa voz. Jesus é mais do que um nome, Ele é mais do que uma figura religiosa. Ele é o Salvador que entra na nossa bagunça, no nosso caos e nos resgata quando não conseguimos nos salvar. Ele é o Deus que nos dá esperança quando tudo parece perdido, o único que nos levanta quando a vida nos empurra para baixo. Quantas vezes você já sentiu que não aguentava mais? Quantas vezes tudo dentro de você gritava: eu não consigo continuar? E mesmo assim, você continuou. Isso não foi coincidência, foi Jesus. Foi Ele quem se tornou sua força quando seu coração já não conseguia acreditar. Foi Ele quem acreditou em você quando você não conseguia nem acreditar em si mesmo. Ele foi o abrigo nas tempestades, o alívio no meio da dor, o descanso no cansaço da alma. Ele foi quem te livrou da depressão, da vergonha, do medo que tentou te consumir. Ele carregou você quando você pensou que não podia mais caminhar. Ele lutou batalhas que você nem viu e venceu todas elas por amor a você. Então agradeça. Agradeça pelas bênçãos visíveis e pelas invisíveis também. Agradeça pelos livramentos, pelos perigos que você nem percebeu, pelas portas fechadas que, na verdade, foram proteção. Agradeça pelos atrasos que ensinaram paciência e pelos desvios que te levaram a lugares melhores do que os que você planejou. Jesus nunca chegou atrasado. Ele sempre esteve no tempo certo, ensinando você a confiar. Se esta palavra trouxe à sua memória o quanto Jesus tem cuidado de você, escreva aqui: obrigado, Jesus, e envie para alguém que precisa lembrar disso também. Sabe aquele momento em que tudo parecia perdido? Quando você se sentiu tão distante de Deus que pensou que Ele tinha desistido de você? Saiba, Ele nunca desistiu. Ele permaneceu perto, mesmo quando você se afastou. Ele segurou sua mão. Mesmo quando você a soltou, Ele continuou te amando. Mesmo quando você questionou ou duvidou, Ele nunca virou as costas. Ele não desistiu quando você falhou. E quando você tentou empurrá-lo para longe, Ele permaneceu. Jesus foi contigo em temporadas que você achou que não ia sobreviver. Nos hospitais, nas noites em claro, nas orações silenciosas, nos momentos em que você nem tinha forças para orar, Ele estava lá. Ele sussurrou paz quando tudo dentro de você era medo. Ele te consolou quando ninguém viu sua dor. Ele tocou feridas escondidas, aquelas que você enterrou no fundo da alma, achando que nunca seriam curadas. E Ele curou. Curou o que você achava incurável. Fez parar de sangrar o que parecia impossível de sarar. Porque Ele sabia que essas feridas estavam ali. E Ele te tocou para te fazer inteiro novamente. Se essa mensagem te lembrou que Jesus te curou de dentro para fora, escreva aqui: Jesus me curou. E envie para alguém que precise sentir esse toque hoje. Agora faça uma oração sincera comigo. Jesus, me dá coragem. Coragem para falar das tuas obras na minha vida. Coragem para contar a verdade sobre de onde tu me tiraste. Coragem para dizer: eu não estaria aqui sem Jesus. Eu não quero mais me calar. Eu não quero mais que o medo, a vergonha ou o orgulho fechem a minha boca quando tu mereces todo o louvor.
Senhor, Tu tens sido bom demais para que eu permaneça em silêncio. Tua palavra, em 2 Timóteo 1, 8, 9, diz: portanto, nunca se envergonhe de falar do Senhor, pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não por merecimento nosso, mas por causa do seu propósito e graça em Cristo Jesus. Eu tomo essa palavra para mim. Não quero ter vergonha do Evangelho, não quero ter vergonha do meu passado, das minhas marcas, do meu processo de cura, porque foi justamente nesses lugares quebrados, nesses momentos de dor, que a Tua graça brilhou mais forte. Foi ali que Tu apareceste e transformaste tudo. Foi ali que Tu me deste uma história para contar. Se essa oração é a sua também, escreva: eu não me envergonho, e compartilhe com quem precisa dessa coragem hoje. Jesus não apenas te perdoou, Ele te transformou. Ele não apenas restaurou o que estava quebrado. Ele deu propósito para aquilo que parecia perdido. Ele pegou a tua vergonha e transformou em testemunho. Ele recolheu as cinzas daquilo que você perdeu e usou para construir algo belo. Ele deu sentido à tua dor e profundidade à tua adoração. Como diz Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E você crê que Jesus ainda age hoje, que Ele ainda toca o leproso, ainda perdoa a pecadora, ainda anda com os quebrantados, ainda chora com os que choram, ainda cura os que sofrem, e Ele ainda levanta você todas as vezes que for necessário. Se você reconhece isso, escreva: eu creio no poder do Evangelho, e compartilhe essa verdade com alguém que precise ouvir. Quando você olha para trás, você vê Jesus em cada capítulo da sua história. Naqueles momentos que pareciam insignificantes, hoje você vê as marcas da redenção. Naquelas memórias que doíam, hoje você vê provas da misericórdia. Naqueles dias em que pensou estar sozinho, hoje você enxerga claramente que Ele te carregava nos braços. E então você entende, não foi você que se sustentou, não foi a tua força que te fez passar pelas tempestades, não foi o teu próprio coração que se curou sozinho, foi a graça, a misericórdia, a fidelidade de Jesus, dia após dia, momento após momento. E é por isso que hoje você pode dizer: toda a glória seja dada a Jesus, porque foi Ele quem te trouxe até aqui. Se essa palavra confirmou no seu coração tudo o que Deus já fez na sua vida, escreva: toda a glória a ti, Jesus, e compartilhe esse reconhecimento com alguém. Agora, entregue tudo a Ele, sua voz, sua história, sua dor, sua cura, entregue tudo. Deixe que Ele use suas palavras para tocar outras vidas. Deixe que Ele transforme sua história em testemunho. Deixe que sua vida mostre ao mundo que Jesus é real, que Ele é bom, que Ele ainda salva. Enquanto houver fôlego em seus pulmões, não se cale. Fale da esperança que encontrou em Jesus. Conte ao mundo sobre o amor que te alcançou. Proclame o nome de Jesus com ousadia, com alegria, com amor, porque Ele merece ser conhecido, exaltado e proclamado. E talvez, por causa da sua coragem de falar, alguém encontre o caminho de volta para Ele. Se você quer ser usado por Jesus, escreva: usa-me, Senhor, e compartilhe essa mensagem com mais alguém. Chegamos juntos até aqui, e isso é só o começo. Jesus nunca desistiu de você e nunca vai desistir. Ele caminhou ao seu lado quando você achou que não tinha mais forças. Ele acreditou em você quando ninguém mais acreditava. Ele amou você através de tudo. Hoje você pode se levantar com confiança e dizer: eu pertenço a Jesus. Ele é o teu Senhor, o teu Salvador, o teu melhor amigo. E enquanto você vive, enquanto você respira, que cada gesto seu declare: Jesus é tudo para mim. Não se cale, não desista, não tema. Você é um testemunho vivo do amor de Deus. Se essa série de mensagens impactou você, escreva: eu pertenço a Jesus nos comentários e marque alguém especial para receber essa palavra. Vamos juntos fazer o nome de Jesus ecoar pelo mundo.